Olá, nonos anos! Bem-vindos à nossa segunda aula de língua portuguesa deste início de bimestre. Então, semana passada falamos sobre um gênero textual. Eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos fazendo pequenas revisões para que vocês adentrem mais tarde a novos temas referentes ao nono ano, tá? Também preparando vocês para as avaliações exteriores, caso vocês tenham interesse, né? Tudo isso que a gente está revendo e aprendendo cai nas avaliações exteriores que a gente está falando, tipo colégios técnicos, né? ETEC, COTEC, né? CTI, COTEL. Então, é bom a gente ir se preparando. Bora lá então? Então vamos! Bem, hoje nós iremos falar sobre colocação pronominal. Caraca, que nome imenso! Na verdade, parece muito complicado, mas não é. A gente só tem que ter algumas coisas em mente. E a ordem delas, principalmente, vocês vão ver mais pra frente. Então, turma, lá. O que é a colocação pronominal? É a parte da gramática que estuda, né, que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem. Aqui cai algo primordial para o nono ano. Não podemos escrever redações, nenhum tipo de produção textual, né, utilizando a língua falada, o jeito que você fala. Um exemplo bem simples para vocês agora. Me dá a caneta? Me dá. Tá, dá é o verbo. Me é um pronome oblíquo átono, né? Me dá, referente a mim, eu. Então, tá errado. Por quê? Porque nenhum pronome começa frase. Nenhum pronome inicia uma frase. Então, eu falo errado, Sora? Fala errado. Mas isso é feio, é errado? Não, peraí. O que eu tenho que ter em mente é que eu não posso escrever da forma como eu falo. Ah, eu falo errado? Ah, dei-me a caneta. Meu amigo vai rir da minha cara, né? Então, tudo bem. Mas a hora que eu for escrever isso, transcrever para o papel, né? Principalmente em uma avaliação, em uma produção textual, eu necessito seguir as regras da linguagem culta, formal, né? Aquela linguagem que é própria da língua portuguesa, né? Eu não posso utilizar linguagem informal, que são as linguagens que a gente utiliza na fala e hoje em dia nas redes sociais. Então a gente precisa ter muito cuidadinho na hora de produzir os nossos textos. Vocês agora vão para o ensino médio a partir do ano que vem e daqui a 3 anos estarão ingressando nas universidades, se Deus quiser, né? E eu confio que sim. Então, vocês precisam já ir tendo essa preocupação para não acabarem virando pérolas do Enem, pelo amor de Deus. Vamos continuar? Então, professora, mas eu não lembro o que é um pronome oblíquo, principalmente um oblíquo átono. O que é essa criatura, professora? Não se desespere. É super simples, turma. Os pronomes oblíquos, eles fazem parte dos pronomes pessoais, né? Os pronomes que se referem a pessoas. Então, olha lá, eles podem ser reto, né? Tem a função sintática de sujeito. Prestem atenção. Ou eles podem ser oblíquos, quando eles têm a função de complemento. Não é o sujeito. O sujeito sou eu.
O pronome só vai se referir a mim. Olha, mim, índio. Então, prestem atenção, guardem na cabecinha os pronomes oblíquos átonos. Eles são me, te, nos, não é nós, é nos, vos, se, o, os, a, as, lhe, lhes. Esses são os pronomes oblíquos. Guardem na cabecinha. Eles não são retos. Os retos, pronomes retos, eles fazem a vez de sujeito na frase. Então, se eu pergunto ao verbo, o verbo me responde, né, com um pronome. Agora, os oblíquos não. Eles fazem função de complemento de quem? Do senhor verbo. Sempre estarão grudadinhos no verbo. A gente vai ver isso mais pra frente. Belezinha até aqui? Lembramos dos pronomes oblíquos? Continuamos então. Lá estão os pronomes pessoais oblíquos átomos. Eles funcionam daquele jeitinho que a gente já conhece. Singular, plural. A gente já sabe como que faz essa classificação, né? Singular, a gente tem as 3 primeiras pessoas, né? As 3 pessoas. No plural, as 3 pessoas. Então, eu, vira me. Tu, vira te. Ele, ela, vira o, a, lhe. Nós, vira nos. Vós, vira vos. Eles viram os, as, lhes. Aí vai depender de para quem eu estou me referindo, né? Se é feminino ou masculino, eu organizo este pronome. Correto? Facinho? Continuemos então. Regras para a colocação dos pronomes oblíquos. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não se inicie oração com pronome oblíquo átono. Ele não pode estar na frente da oração, como eu falei lá no comecinho. Me dá, me vende. Não pode. Professora, mas está errado eu falar? Não. Desde que você tome cuidado ao escrever, certo? Lá, me empreste o carro, por favor. Não. O correto é empreste-me o carro, por favor. Seria muito bonito se todo mundo falasse o português corretamente, mas não falamos. Então, o que acontece? Precisamos nos precaver, observar a nossa escrita. Por isso que eu falo, gente, para as crianças que já são pequenininhas, estão começando a produzir texto, vocês já estão no 9º ano. Então, presta atenção, gente. Leiam sempre o que vocês produzem. Nunca entregue uma produção de texto sem antes ter lido, porque se você que produziu não entende, pensa a professora, não vai entender. Então prestem atenção. Lá, você partiu, me deixou sozinho. Tá errado. Lá, você partiu, deixou-me sozinho. Mas professora, não tá no começo da frase, mas tá antes do verbo. Não pode, pronome átono não pode. Tá? Prestem atenção. Voltando ao assunto, então, da colocação pronominal, já que já entendemos o que é um pronome oblíquo átono. A colocação pronominal faz referência à posição do pronome pessoal, né, oblíquo, dos pronomes pessoais oblíquos, átonos em relação a quem? Ao dono da frase, que é o verbo. Gente, o verbo é um dos principais elementos de uma frase. Por quê? O verbo te responde quem é o sujeito, porque o verbo é a ação.
Ele te responde quem é o sujeito e o que o sujeito fez. Então, qualquer coisa que você pergunte ao verbo, ele vai te responder. Então, a gente tem que a primeira coisa que a gente faz quando a gente olha uma frase, vocês vão ter os exercícios, achem o verbo. A partir dele, vocês acham todos os outros elementos da frase com muita facilidade. Então, prestem atenção. Eu quis chamar atenção para isso. Imagina! A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, distinguindo regras definidas para cada uma de suas formas. Então, existe regra para cada colocação do pronome na frase. Como que eu sei isso, professora? Achando o verbo. Vamos prosseguir e nós vamos entender. Então, pode acontecer de 3 formas, como eu disse antes. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, mas aí temos regras, prestem atenção. Ênclase, quando ele é colocado depois do verbo. E a mesóclise, quando o pronome é colocado no meio do verbo. Professor, mas como que isso acontece? A mesóclise é um dos casos mais fáceis de vocês encontrarem, porque ela ocorre muito poucas vezes, pouquíssimas na verdade. E quando vocês baterem o olho no verbo, vocês vão saber se é mesóclise. Vamos continuar e vocês vão entender. A próclise. Gente, língua portuguesa não tem muito o que fazer a não ser a gente conseguir entender como que funciona o babado. Entendeu? Não tem muito assim como eu falar pra vocês assim, não decora esse ou aquele, entende esse ou aquele, pronto, acabou, dá pra você fazer. Não dá. A gente tem que estudar, a gente tem que observar e a gente tem que entender, tá? Por isso, uma dica, quando estiverem fazendo os exercícios, se necessário, voltem ao vídeo, voltem no texto que eu estou mandando para vocês com todas essas regras, leiam novamente, encaixem a frase, porque só fazendo esse revezamento, exercício, conteúdo, a gente consegue entender, tá bom? Então, a próclise é quando o pronome oblíquo átono é posicionado antes do verbo. Por isso que eu falei para vocês o que é a principal função quando a gente olha uma frase. Achar o verbo. Achem o verbo. Verbo é uma ação. Atenção! Então, o uso da próclise é recomendado quando? Nas orações em que aparecem locuções verbais, tá? E tempos verbais compostos. O pronome aparece antes do verbo principal, de depois do verbo auxiliar. Então, às vezes a gente tem lá 2 verbos numa frase. Professora, presta atenção. Se eu tiver 2 verbos numa frase, como nessa frase, ele está me ajudando muito. Ele está, verbo estar, né? Ele está, eu estou, nós estamos, pode estar, verbo estar. Me ajudando muito. Aí eu pergunto, o que ele está fazendo? Ele está ajudando. Então, ajudando é o verbo principal. Se ele é verbo principal, eu não posso ter 2 verbos principais numa frase. Então, o outro verbo que está ajudando, esse verbo ajudando, ficou legal isso agora, ele vai ter uma locução verbal, né? Ele vai ter uma função de auxílio ao verbo. Quando isso acontece, eu preciso colocar o pronome oblíquo antes do verbo principal e depois da locução. Então, esse pronome oblíquo ele vai fazer a ponte entre o verbo principal e a locução. Ele vai fazer a pontezinha, ele vai ligar os dois. Entenderam? Então, isso que a gente tem que prestar muita atenção. Quando isso acontece, o pronome vem antes do verbo.
nas palavras ou locuções com sentido negativo. O dinheiro não vos corromperá. Olha só, corromperá é o verbo corromper, né? O dinheiro não vos corromperá. Então, sempre que eu tiver a locução, né? Essa locução não, que vai negativar a frase, o pronome vai fazer a pontezinha também, entre o verbo e a locução. Ponte. Nas frases exclamativas ou interrogativas diretas. Diretas é quando fala diretamente com alguém, né? Onde identifica-se o sujeito. Quem pode nos ajudar a recolher o lixo? Quem pode? Prestem atenção. Novamente, nós temos um verbo, ajudar, e nós temos uma locução verbal que é poder. Poder é verbo, ajudar é verbo. Nossa, mas qual é o principal, professora? Aquele que responde o sujeito. O que o sujeito está fazendo? Ajudando. O poder só está ajudando a enfatizar a ajuda. O verbo ajudar. Então, o nosso pronome estará entre os dois, fazendo a nossa ponte. E nas frases que são exclamativas, olha lá, não me incomode. Incomodar é verbo, é frase exclamativa, pronome vem antes do verbo. Chique? Vamos continuar. 4. Advérbios. Advérbios, turma. Hoje o vi regando as flores. Vi. Olha lá. Hoje é o quê? Eu vi. Vi é verbo. É o verbo ver. E nós temos o advérbio, né? Porque ele está ligado ao verbo regando. Hoje eu vi o quê? Vi ele regando. Então, eu vou usar ozinho, que é o pronome oblíquo, que identifica ele, né? Hoje eu vi ele regando. Então, hoje ouvi regando. Pronomes relativos. O aluno que lhe desrespeitou foi para a diretoria. Então, eu já estou falando de quem? Do aluno. O sujeitão tá ali. Qual que é o verbo? Desrespeitou, que vem do verbo desrespeitar. Então, quando eu tenho o pronome relativo, quem que é o quê? Por quê? Porque ele faz a relação entre uma parte da frase e outra, né? O que, entendeu? Então, o pronome vai vir entre o pronome relativo e o verbo, tá bom? Ele vai fazer a mesma ponte entre o pronome relativo e entre o verbo desrespeitar. Pronomes indefinidos, que são aqueles pronomes que não têm definição de quem é, que geralmente nos dão a sensação na frase que ela não tem sujeito. Então, alguém me disse, alguém quem, não sei, é indefinido. Alguém é pronome, e é um pronome indefinido, porque não me disse, é ele, ela, o que é, se são eles, se são elas. Então, eu não sei, é alguém. Alguém me diz. Diz é verbo dizer. Então, tá aí de novo o pronome fazendo a ponte entre o pronome oblíquo, fazendo a ponte entre o pronome indefinido e o verbo dizer. Pronomes demonstrativos neutros. Gente, pronome demonstrativo é aquele pronome que aponta o dedo, entendeu? Aquilo, aquele, aquela. Então, esses pronomes demonstrativos neutros, né, são aqueles que apontam o dedo, aquilo, entendeu?
Então, tá lá o pronome oblíquo de novo, fazendo a ponte entre o pronome demonstrativo e o verbo lembrar. Conjunções e locuções subordinadas. Então, olha lá, não ultrapassou porque, lembra, gente, o porquê na frase ele sempre vai explicar. Então, a gente vai ter uma frase que é não ultrapassou, aí vem o porquê que vai explicar o porquê que não ultrapassou. Entendeu? Então, a gente vai ter uma frase e uma locução subordinada, quer dizer, uma resposta ao porquê. Então, não ultrapassou porque nos deve respeito. Então, é uma explicação. Então, o pronome oblíquo também vem antes do verbo deve. Difícil? É um pouquinho, né, gente? Mas, com atenção, fazendo bastante exercício, a gente consegue, tá? Não é tão difícil assim. É só a gente entender, né? Talvez quando a gente pegue a frase, a gente olha, a gente fica assim, não, eu tô falando pra vocês, pegou a frase, vai fazer exercício, fica com essas regrinhas do lado, facilita muito a vida de vocês, tá bom? A ênclise. Então, é quando o pronome oblíquo fica posicionado depois do verbo. É recomendado nesses 4 casos só. Molazinho. A próclise, que é um pouquinho mais chata. Por quê? Porque ela foge à regra e toda vez que foge à regra é tenso, né? Então, olha lá, ele vai vir depois do verbo, quando? Quando o verbo começa a frase. Se eu começo a frase com um verbo, que nem eu falei para vocês lá no comecinho, me dá um pedaço de bolo, tá errado. É dê-me um pedaço de bolo. Então aqui eu começo com o verbo refiro, né? Que é o verbo referir. Então o pronome tem que vir depois do verbo. E prestem atenção que toda vez que ele vem depois do verbo, ele vem grudadinho no verbo com um hífen. Oh, que bonitinho! Então já é uma dica para vocês olharem na frase. Ele está grudado no verbo. Com um hífen é ênclise. Entenderam? Mas vamos continuar. Segue a dica. Está flexionado no modo imperativo afirmativo. Lembra que o imperativo é ordem, né? É quando eu estou mandando. Então, olha lá embaixo. Dê-me um copo d'água. Dê-me, né? Dê-me um pedaço de bolo. Dê-me a caneta. Não posso falar me dá. Está no gerúndio. Ando, endo, indo. Andando, vendendo, comendo, ouvindo. Lembra do gerúndio? O gerúndio é ando, endo, indo. Então, toda vez que o verbo pode estar no começo, no meio, no fim da frase, mas ele estiver no gerúndio, o pronome oblíquo virá depois, é uma ênclase, e ele estará ligado ao verbo por um hífen. 4. Está no infinitivo impessoal. Quero dar-lhe uma boa notícia. Quero recomendar-lhe um livro. Olha que coisa linda se a gente falasse desse jeito, mas a gente não fala. Eu vou te dar. Eu vou te dar uma boa notícia. Mas tá errado, eu tenho que falar. Quero dar-lhe uma boa notícia. Quero aconselhar-lhe sobre um problema pessoal. Sempre junto do verbo. Ligado ao verbo por um hífen. É uma ênclise. Antes do verbo, uma próclise. Professora, mas e o terceiro? Vamos falar sobre ele. É a mesóclise. E ela é facinho, porque ela acontece desse jeito que vocês estão vendo aí. Olha só como é que ela fica. Então,
A mesóclise, ela ocorre quando o pronome oblíquo é colocado entre o radical, que é o verbo, e as desinências verbais, que são aquelas que vão dizer para quem, né? Que marcam os tempos futuro, presente e pretérito. Ou seja, se vai para frente, se está no lugar ou se vai para trás. Tô brincando. Se a gente está falando de alguma coisa que está acontecendo no presente, no futuro ou no passado. Embora pouquíssimo utilizado ultimamente, a mesóclise é recomendada quando o verbo estiver flexionado nos futuros do presente e do pretérito e não vier precedido por qualquer palavra atratora de pronomes átonos. Ou seja, se ela não se encaixar em nenhuma das outras expectativas que a gente estudou e ela vier junto com o verbo, e aqui eu deixo outra dica, que geralmente o verbo estará no início da frase, e aí a gente sabe que tem que vir depois, né, ligadinho pelo hífen, só que não vai ser só ligadinho pelo hífen, vocês podem observar que vai ter no final o ia, ei, que vai indicar passado, presente ou futuro, certo? Então vamos lá prestar atenção. Ajudar-nos-ia se falasse um pouco mais baixo. Já pensou se você tivesse que falar desse jeito na sala? 3 dias para fazer uma frase. Permitir-lhes mais uma taça de vinho. Essa forma de escrita é muito utilizada na norma culta da língua, geralmente utilizada por quem? Pelos advogados, juízes e tal, em procedimentos, em ofícios, em documentação, né, em fórum e tal, em processos, então se usa muito isso. Na nossa linguagem, a gente nem quer que vocês agora no 9º ano usem uma norma culta da língua. Eu sei que é complicado, mas toda vez que aparecer desse jeito na frase, geralmente o verbo no início, vocês prestem atenção, porque é uma mesóclise, ok? Então, nossa tarefinha da semana. Vocês ainda estão, muitos alunos me devendo a tarefa da semana passada. Isso me deixa triste, magoada, porque eu montei a aula com todo o carinho que eu tenho para vocês e vocês me mandaram atividade. Isso não é certo. Mas vamos continuar. Mesmo magoada, chateada, ainda fiz esse vídeo para vocês. A tarefinha está junto com o texto, né, as normas e tal que eu tô mandando para vocês, junto com esse vídeo. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a tarefinha, responder bonitinho, tirar fotinho de vocês? Não, da tarefa. E vão mandar para mim. E aí, na quarta-feira é legal. Quarta-feira eu mando para vocês no grupo o gabarito das respostas, porque sim, eu tenho o gabarito. E aí vocês irão fazer a conferência e corrigir as atividades de vocês. Tudo bem? Então tá jóia. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês podem me ligar. Tô mentindo, gente. Liga não, que eu nem atendo. Tô brincando. Atendo sim. Mas vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu atendo vocês, tá bom? Então é lá, gente. Beijinhos, 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 beijinhos. Uma boa semana pra vocês, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição.